material de hoje já. Vamos lá. Então, como a gente está chegando aí perto dessa reta mais final, assim, né? A gente está chegando bem próximo aí da data da prova. Então, antes de começar nossas aulas agora, a gente sempre vai fazer umas práticas, assim, mais diretas, principalmente do inglês, porque é uma parte muito essencial do exame, a gente sabe bem disso. Eu reforço isso bastante para vocês também. Então, agora, antes de começar as aulas, eu sempre vou tentar trazer uma atividade, alguma coisa diferente para a gente estar praticando por meio disso. E, obviamente, por ser uma prova discursiva, eu trouxe hoje uma atividade de reading, né, de leitura, para a gente fazer essa questão aí da leitura em inglês, da interpretação, que ela é muito importante, que é uma parte essencial ali do nosso exame. Então, eu vou estar começando assim, dessa forma aqui com vocês hoje, tá bom, meninas? E vamos lá. Tá compartilhando direitinho aí para vocês, né? Então, é uma atividade bem simples, tá bom, gente? Ela é uma atividade aqui que vai ter esse textinho bem curto, tá vendo? Eu trouxe justamente por ser isso, aí é mais plausível, é mais tranquilo para a gente fazer aqui durante a nossa aula. Então, a gente só vai fazer essa leitura junto dessas partes aqui do texto e responder as questões relacionadas a esse textinho aqui. Nem sei se dá para chamar isso daqui de texto, mas vamos chamar de texto porque é um texto assim. Então, a gente vai fazer dessa forma, tá bom? E aí eu vou ler com vocês, a gente vai fazer aquela forma que a gente sempre faz, a gente já está habituado. Aí eu vou ler com vocês aqui, a gente faz a tradução do que vocês precisarem aqui de auxílio, e a gente responde para ver se a gente consegue fazer essa questão aí, se está em dia a nossa leitura em inglês, se está em dia aí a nossa interpretação, se a gente está conseguindo prestar atenção de detalhes importantes. E qualquer dúvida, obviamente, eu vou estar aqui para a gente estar conseguindo fazer da melhor forma possível o que vocês precisarem, tá bom? Gente, o meu computador tá travando muito, mas eu espero que para vocês aí estejam tranquilos, não estejam travando o tanto quanto tá para mim. E que a gente consiga fazer a aula de hoje tranquila, apesar disso. Mas qualquer coisa, vocês vão me avisando aí que eu vou tentar melhorar aqui, tá? Mas então a gente tem a primeira parte do texto aqui, que é a fala da Maria, né? E o nome do texto, obviamente, que eu nem falei o nome do texto, é Guess Who? Esse Guess Who seria alguma coisa como um adivinhe, né? Quem é? Então é para a gente estar adivinhando aí as questões de cada pessoa que vai aparecer aqui no nosso texto. Então a primeira pessoa que a gente tem é a Maria. E o que ela diz é: Hello, my name is Maria and I'm from Spain. I'm a teacher. I work with young children. In my free time, I like to read books and cook Spanish food for my family. At the weekend, I enjoy meeting friends. We often visit museums and sometimes go to concerts. Ok, um texto bem tranquilo, bem fácil. Vocês conseguiram acompanhar aí? Se tiver alguma coisa que eu precisar traduzir de forma mais direta, vocês me avisem. Mas aqui está dizendo que basicamente ela só está se apresentando. Informações principais que a gente consegue gravar aqui é que ela se chama Maria, que ela é da Espanha, ela é professora, ela gosta de ler livros e cozinhar comidas da Espanha para a família dela. E ela fala que nos finais de semana ela gosta de sair com os amigos. Agora temos o Tom. O Tom, ele diz: Hi, I am Tom and I come from the United States. I'm a doctor. I love basketball. I often play with my friends on the weekends. On the weekend. In the evenings, I usually watch films at home with my friends. On Sundays, I often go hiking in the mountains to take pictures. I have a younger sister. She lives with my parents. Agora temos uma nova pessoa aqui que é o Tom. Ele já é bem diferente da Maria. Ele é dos Estados Unidos, ele é um médico, ele ama basquete e frequentemente joga com os amigos dele aos finais de semana. À noite ele gosta de assistir filmes em casa mesmo com os amigos. E aos finais de semana, nos domingos, ele vai escalar nas montanhas. Nossa, bem uns hobbies bem tranquilos, graças a Deus. E ele tem uma irmã mais nova que vive com os pais.
Ok, essas são as duas primeiras pessoas e as informações principais que a gente tem. E agora temos o Aiko. Aiko, acho que é isso, gente. Eu vou estar lendo aqui de acordo com a voz do meu coração. Vocês vão ter que estar me perdoando. Então, good morning. I'm Aiko, I don't know. And I'm from Japan. I don't work because I'm a student studying medicine. I'd like to be a doctor and work in a big hospital. I don't go out a lot because I like to spend time by myself. I even travel alone. I don't have brothers or sisters, and my friends don't like traveling. I don't like watching TV, so I always play video games after dinner. Ok. Agora temos o Luiz, o último. Hey, how are you? I am Luis from Brazil, but I live in Australia. I'm a chef and cooking is my passion. When I'm not at work, I always order takeaway food. I love pizza. Football is my favorite sport, but I don't play it. I watch it on TV all the at the weekend. I have a big family, but I never see them because they are in Brazil. I miss them very much. Então temos duas pessoas completamente diferentes aqui. O Aiko, ele é do Japão, ele não trabalha porque ele é um estudante de medicina, ele gostaria de ser um doutor e trabalhar num grande hospital, e ele não sai muito, ele é uma pessoa que gosta mais de ficar sozinha, e ele até mesmo viaja sozinho. Ele não tem irmãos ou irmãs, ele não gosta de assistir TV, então ele sempre joga videogame depois de jantar. E temos o Luiz, o brasileiro aqui do grupo, ele vive na Austrália, ele é um chefe de cozinha, e cozinhar é a paixão dele. Quando ele não está no trabalho, ele sempre pede comida, delivery, né? O takeaway food. Ele ama pizza. E futebol é o esporte favorito dele, mas ele não joga. Ele assiste na TV aos finais de semana. Ele tem uma família grande, mas ele não vê porque mora no Brasil. E ele sente muita saudade. Então, ok, é um texto simples, parece bobo, mas é muito importante, porque é bom para a gente estar treinando aí a nossa leitura em inglês, se familiarizando com textos, palavras, para quando chegar lá na hora da prova da UERJ, independente do texto, vocês estarem bem preparados. É bom vocês criarem esse ritmo, né, esse hábito de ler textos em inglês, nem que sejam esses mais curtinhos aqui. Então, tem esse site aqui que eu já indiquei para vocês, ele é muito bom, ele tem várias atividades, vários textos, então dá para vocês estarem usando também. E esse, basicamente, é o texto que a gente leu, e as coisas mais importantes do texto a gente já viu aqui e traduziu juntos. Então, vamos para as perguntas. As perguntas vão ser bem simples, é para a gente adivinhar, né, a pessoa aqui da pergunta. Por exemplo, who likes to cook at home? Quem gosta de cozinhar em casa? Eu vou voltar aqui para o texto, para caso vocês precisem ver aí novamente, né, as informações, porque é muita coisa para lembrar. Então, se vocês precisarem olhar aí, quem é que gosta de cozinhar em casa? Gente, a Maria, o Tom, gente, eu ainda não sei falar o nome dele, Aiko ou Luiz? Qual desses quatro aqui vocês falariam que gosta de cozinhar? São perguntas bem simples, na verdade, mas a gente vai ver que essa prática daqui em diante, a gente sempre vai estar fazendo isso, vai ser legal, a gente vai aprender muita coisa nova. Então, falaram aqui no chat que é a Maria, então vamos selecionar aqui Maria e ir para a próxima. Who doesn't have a job? Quem aí não tem trabalho? Gente, Maria, Tom, Aiko ou Luiz? Quem vocês colocariam? De acordo com o que a gente está lendo, né? Tom, Maria, Aiko ou Luiz? Who doesn't have a job? Já falaram aqui, Aiko, então vou colocar aqui de novo. E a gente vai para a próxima. Ah, não, eu voltei. Gente, eu botei previous page. Who works in a school? Quem trabalha em uma escola? Luiz, Aiko, Tom ou Maria? Nossa diva Maria, nosso divo Tom, nosso divo Aiko ou nosso divo Luiz? A gente, para mim, tá travando também aqui essa tela.
Tá péssima a internet hoje. Deixa eu ver aqui. Tá para vocês verem assim, gente, já tá muito, muito péssimo. Qualquer coisa eu tento reiniciar aqui esse computador. Até para mim tá travando, imagina para vocês. Oi, tá aí? Tô vendo aqui, gente, se eu consigo. Ah, tô ouvindo, agora foi. A minha internet tá péssima aqui, dá pra ver aí a tela ou não? Eu não consigo acompanhar. Agora ficou. Toda vez que eu tento voltar para a tela do Meet para olhar o chat, eu não consigo voltar para outra, tá? Peraí. Aqui agora. Jesus. Agora o meu computador travou de vez. Aqui tá normal. A minha tela ficou preta e eu não consigo clicar em nada. Eu não consigo nem sair aqui do Meet para tentar entrar de novo. Tá carregando aqui, eu vou esperar uns segundinhos para ver se volta. Para ver se dá para. Eu não vejo nada na tela. Agora voltou, né? Voltou aqui para mim, calma aí. Tá indo, tá carregando aqui a tela. É, aqui tá normal, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Vou Meet. Acho que eu voltei. Tá. Eu tô escura e tá travando um pouquinho, mas se não travar tanto aí, pra mim tá ótimo. Eu vou dando meu jeito aqui. Então vamos lá continuar. Muito obrigada. Vamos ver se eu consigo continuar daqui. A gente tinha parado aqui nessa parte da 3, ok. Quem trabalha em uma escola. Vamos ver se volta aqui. Eu acho que voltou. Meu computador parou de carregar e as coisas estão aparecendo normal aqui agora. Então, ok, vamos aqui de onde a gente parou, de quem trabalha em uma escola, que aí já colocaram aqui no chat. Gente, desculpa esse contratempo aí. Qualquer coisa a gente vai fazer aí essa aula. Então, quem é que trabalha numa escola é a Maria. Vamos para o próximo. Who lives far from their family? Então, quem é, gente? Who lives far from their family? Maria, Tom, Nicole, Luiz. Ok, já colocaram aqui no chat para mim.
Ai, meu Deus, eu marquei foi o errado. Vocês falaram um e eu marquei um. Luiz, who works in a hospital. E já falaram aqui também. Então, deixa eu ir aqui. Likes playing soccer. Soccer, gente, é esportes. Eu não tô sabendo ler, eu falo pra vocês, tem outra pessoa, lê direito e eu aqui. Who likes playing soccer? É esportes. Já falaram aqui o Tom. E o Tom é com o Luiz. Então, esse daqui é. Botaram o Tom aqui de novo. Todo mundo concorda. Who spends a lot of time alone? Quem passa muito tempo sozinho. E tivemos duas respostas, agora eu não vou saber qual colocar. Não sei falar o nome desse livro aqui. Aqui como as opções. Ótimo. Tranquilo. Para mim também tá travando uma resposta. Travou aqui para mim e ainda deu tempo de eu acompanhar. Mas então é isso. É o Eiko aqui. E a última. Who stays at home to watch TV at the weekend? Então, quem fica em casa nos finais de semana para assistir TV, gente? Nossa, última pergunta desse exercício, super rapidinho. Quem fica em casa para assistir TV nos finais de semana? Temos uma resposta para essa última. Deixa eu ver. Estaram aqui. Luísa, ok, então chegamos aqui ao final das nossas perguntinhas e vamos fazer o check. Isso daí, arrasaram demais. Então, a gente conseguiu responder todas corretamente do nosso mini testezinho aqui hoje. Foi um teste que vocês viram, super fácil de acompanhar, super tranquilo de responder, são perguntas mais rápidas, objetivas. Tudo bem que o teste que vocês vão fazer é um teste discursivo, mas isso daqui já é uma ótima forma de vocês treinarem o inglês, o reading, o vocabulary, a comprehension. Então, aqui trabalha todas as skills que são importantes para vocês terem aí do inglês. Então, fica aí como dica, vocês sempre estarem usando esse site ou até outro que vocês prefiram para fazer essas leituras em inglês, praticar muito essa questão da compreensão, da resposta. Você viu que foi rapidinho. A gente só demorou mais para responder isso daqui por conta da minha internet, porque senão teria sido bem mais rápido do que foi. Se minha internet não tivesse tão ruim, a gente não teria demorado tanto. Mas é importante que vocês viram que é uma prática muito boa e que dá super certo, e que a gente já conseguiu treinar e manter ativo aí essa questão da leitura, que é o mais importante para vocês terem aí na questão da preparação para a prova. E continuando nessa ideia de preparar vocês para a prova, eu gostaria de perguntar aqui se tem algum tema, se tem alguma coisa que vocês queiram que eu traga aí de mais específico para a gente ver, aproveitar que a gente está entrando nessa
reta final aí, né? A gente está chegando mais próximo da prova. Tem alguma coisa em especial que vocês gostariam de ver, que vocês gostariam que eu trabalhasse um pouco mais? Eu estou trazendo o que eu acho importante, essa questão da leitura, essa questão de se atentar a pontos de compreensão, interpretação. A gente já viu muitas questões das provas anteriores, que é o que a gente vai continuar fazendo hoje, mas também gostaria de saber aí de vocês, se tem alguma coisa que vocês gostariam que eu trabalhasse mais especificamente, que não deu tempo de ver, ou que vocês ainda têm dúvida, para eu trazer. Tem muito material que eu sempre coloco lá para gente, né? Para vocês, para gente no geral, seguirem revisar, ter irmãos para trabalhar para além das nossas aulas, né? Então, tem muito material lá no Drive dos materiais que eu sempre disponibilizo. Eu já mandei vários materiais hoje para vocês lá. Eu mandei um extra em relação a essa atividade de interpretação, mandei outro para vocês lá também. É nesse mesmo estilo que a gente fez aqui, só que eu mandei um outro para vocês fazerem lá no grupo, tá bom? Então, lá vocês vão encontrar esse mesmo estilo de atividade para vocês treinarem também. Essa coisa da leitura do inglês, da interpretação, compreensão, que é um ponto muito importante, muito central ali da prova da UERJ, porque ele coloca texto, cobra essa leitura atenta e específica de vocês no inglês. Então, eu trouxe esse material aí para reforçar. Sempre coloco o material relacionado às provas explicadinho para vocês, também tem lá, vocês também vão encontrar. Eu botei também o gabarito de uma atividade que eu passei para vocês na última aula. Então, assim, tudo que vocês quiserem e tiverem dúvidas, vocês podem estar consultando lá. O grupo sempre está muito completo. Priscila sempre compartilha tudo que eu mando lá para vocês. Então, fiquem atentos aí se precisarem. E essa questão da gramática, tempos verbais, também tem um material lá todo explicadinho. A gente já teve uma aula sobre isso, mas eu vou trazer outra aula para a gente reforçar e ver isso mais especificamente. Mas, assim, tem um material lá completo que eu boto todas as definições e dicas de tempo verbal. E toda aula eu trabalho alguma questão de tempo verbal e sempre dou dicas para vocês de como vocês se atentarem aos tempos verbais e como a gente pode identificar ou ver essa questão mais gramatical. Quando é mais gramatical a questão, mas né, exige mais o conhecimento específico no inglês, também tem lá no material, e eu sempre tento tratar isso aqui nas nossas aulas, mas a gente vai fazer isso mais especificamente, tá? Eu vou trazer uma aula mais focada nisso, para vocês ficarem mais tranquilas em relação a esse tema, que eu entendo que é o que mais assusta em relação ao inglês, né? É tempos verbais, é gramática, que aí a gente sempre fica na dúvida se a gente vai conseguir lá na hora da prova entender. Mas a gente vai trabalhar isso também, é uma coisa que é muito importante mesmo. Então, pode deixar que eu vou trazer para vocês. Então, vamos fazer uma outra atividade hoje aqui, para já a gente começar nisso, Giovana, já que você pediu. Já vou trazer uma atividade para a gente aqui, para a gente praticar um pouco essa questão de tempos verbais, umas coisas mais gramaticais. Então, eu vou trazer para a gente aqui, ó, essa outra atividade, que vocês vão ver que é rapidinha também, do jeito que a gente fez aí, do jeito que a gente fez a primeira, eu vou trazer aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui a atividade, ó. Achei a atividade. Vou abrir para a gente já praticar e eu já aproveitar e reforçar essas dicas e essas coisas mais específicas, mas pode deixar que eu vou preparar mais material, vou preparar mais aulas para a gente praticar isso, que eu sei que é o principal da prova, tá? Então, eu vou focar em trazer mais isso, mas hoje, para a gente já iniciar, aproveitar que é bom a gente reforçar isso, vamos trabalhar essa atividade. Quando a atividade abrir aí para vocês, vocês me avisem, por favor. A internet hoje não está me ajudando. Quando ela compartilhar aí com vocês, vocês me avisem para a gente já começar, tá? A atividade, ela é um pouco mais específica, ela é um pouquinho mais gramatical, tem os pontos, exige mais tempos verbais, mas tem explicação. Esse site aqui é muito bom, gente, porque ele tem explicação, tem gabarito comentado. Eu vou mandar para vocês, inclusive, esse site. Só o link dele é totalmente gratuito, você não precisa fazer login para usar ele, você não precisa ter cadastro, você não precisa ter nada, é só entrar no site e usar ele. Ele é muito bom, eu aba aqui que eu sempre vou mudando de acordo com o que eu quero. Por exemplo, nessa atividade eu botei aqui no reading. E aí você escolhe se você quer no
básico, aí ele tem vários níveis, básico para intermediate, intermediate, então dá para vocês irem ajustando, e agora eu botei aqui para colocar nessa fase do coisa mais específico da gramática e do tempos verbais. Mas aí, se vocês tiverem mais dúvida em gramática, vocês podem ir aqui no específico gramática, no vocabulário. Tudo isso é muito importante para a preparação de vocês terem com essas habilidades do inglês aí treinadas. Então, por isso que eu vou trazer em cada aula novas atividades, exercícios, para a gente ir treinando isso de forma mais incisiva, de forma mais direta, para a gente conseguir ganhar bastante tempo até lá o dia da prova. Então, só para a gente já entrar nesse clima aí, já que a Giovana fez o pedido aqui para gente, que eu sei que é uma coisa que é muito importante, essas coisas dos tempos verbais, né, da gramática do inglês, o uso de certas preposições ou não. Então, eu vou trazer essa atividade aqui para a gente treinar um pouco e pode deixar que, como eu falei, eu já deixei uma atividade para vocês hoje para reforçar isso, mas na outra aula eu já trago outra e a gente vai praticando com base nisso daí. Todos os materiais estão sempre lá no grupo, e qualquer dúvida que vocês tiverem também podem estar me mandando para a gente trabalhar em cima disso, tá? Então, aqui, ó, como eu falei, vão ser uma atividade tranquila também, mas é mais para tempos verbais e tudo, então eu vou trazer aqui para a gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coisa que vocês precisarem perguntar, vocês podem me perguntar. É, peraí, que deu uma travada legal aqui para mim agora. Tive que esperar voltar. Voltou aí para vocês, gente? Nossa, essa internet hoje realmente. Conseguindo ver, me ouvir, pelo menos, para ver se tá atrapalhando. Para mim, minha tela fica preta do nada, gente, vai se entender. Conseguindo ver, ouvir. Para mim fica preta a tela. Não sei por que isso acontece. Mas então tá, então vamos lá, já que tá normal aí para vocês e minha tela voltou, eu vou continuar aqui com vocês, gente. Se eu der essas travadas, gente, é porque minha tela fica preta, não sei por que que isso acontece. E aí vocês vão me perdoando que uma hora eu volto e a gente vai fazendo dar certo de alguma forma. Hoje realmente está difícil funcionar, mas vai dar certo. Então, vamos lá, começando, temos aqui a 1, né? It's really hot in this room. Aí a person B, wait, the window. Então, qual seria a opção correta para a gente completar aqui essa frase, gente? A primeira a gente tem aqui, it's really hot in this room, ou seja, está muito calor aqui nesse quarto, nesse cômodo. E aí a pessoa ali está respondendo, calma, espera. The window. I will open the window. I'm going to open the window. I'm opening the window. Ou I open the window. Temos aqui diferentes tempos verbais, né? Temos aqui, boa noite, Maria. Seja bem-vinda aí. Estamos fazendo alguns exercícios para a gente tirar dúvidas de vocês e trabalhar aí todas as habilidades do inglês necessárias para a prova. A gente está fazendo alguma aqui, uma agora mais gramatical, de tempo verbal. Qualquer dúvida você pode estar perguntando aí que a gente vai responder. Então, já falaram aqui letra B. Então, aqui, vamos pensar juntos. Todo mundo concorda com letra B? Ó, de início, eu vou só colocando aqui as opções que vocês concordam e depois a gente vem uma por uma e discute gabarito e questão, tá?
Então, vocês têm que pensar dessa forma aí que a Giovana já colocou aqui no chat. Ela acha que é a letra B. Então, se a pessoa está falando ali que está quente ali no cômodo onde eles estão, a pessoa fala, espera, the window. Então, você entende que a pessoa vai abrir, tanto que o verbo que está aqui é o open, né? De abrir mesmo. Então, você tem que entender que se passa para o português, no português simples, seria, então espera aí, eu vou abrir aqui a janela. Então, esse vou abrir aqui a janela, a ideia desse vou abrir aqui a janela estaria mais correta na A, B, C ou D. Temos apenas duas aqui que estariam com essa ideia do futuro, né? Que é o I will open da A e I'm going to open da B, da letra B. Então, claro que vocês concordam. Eu vou colocar B aqui, porque foi a opção que a gente tem aí no chat, mas aí depois qualquer coisa a gente volta, se alguém falar outra opção. Mais letra B. I'm going to open the window. Agora, 2, seguindo essa mesma lógica, temos aqui agora uma mais verbal, né? Mais de verbo. I the tickets on Friday. Então, I was buying, I bought, I have bought, ou I buy it. Aí aqui eu já falei com vocês algumas vezes sobre essa questão do passado no inglês. Aqui temos só opções no passado, porque o was é o verbo to be no passado. O but, aqui da segunda, é o verbo buy no passado. Ele é um verbo que ele muda completamente a sua forma. Então, ele é um verbo irregular, que eu já passei lá para vocês aquela tabelinha. Não tem outra forma de trabalhar essa tabelinha a não ser gravando os verbos. Infelizmente, não tem fórmula básica, a não ser os verbos regulares, que são os verbos que recebem esse ou ED, ou apenas o D, ou IED ao final dele, quando é passado para o passado. Mas o by é o tipo de verbo irregular que no passado ele não recebe o ED. Então, já dei uma dica aí para vocês que a D é a única que está completamente errada. As outras vocês podem ter dúvidas. Mas a D é a única que não pode ser uma opção, porque ela está com o verbo na forma passada de forma errada. O verbo buy, ele não recebe o ED, IED e nem o D. Ele vira bought, ou no caso do ING, ele fica buying, dessa forma aqui. Mas aqui, vamos pensar na frase. Primeiro, né? Vamos pensar aqui. A frase está escrito o quê? Já colocaram aqui para mim a B, a B, a B, a B, então já vou colocar a B aqui. Pode deixar. B está marcadíssima. Então, tá dando a ideia aqui de uma ação que estava acontecendo na sexta-feira. Então, automaticamente, a gente percebe que é uma coisa que está no passado. Então, por isso que as opções aqui nossas são no passado. A diferença aí é o que vocês já pescaram aí, é se vai ser um passado contínuo, um passado perfeito ou apenas um passado simples. Mas vocês já escolheram a opção de vocês aqui, que é a B. Então, depois a gente volta, comenta e tira dúvidas se assim houver. Então, vamos para a próxima opção, o número 3. I, in this village all my life. I live, I'm living, I've lived, or I was lived. Tem apenas um tempo verbal que dá essa ideia de alguma coisa que aconteceu lá no passado e ainda tem alguma interferência no nosso futuro, no nosso presente. É uma realidade, uma ação que ela não acabou, né? Ela começou no passado e ainda não acabou. Então, temos apenas um tempo verbal, que aí já colocaram aqui pra gente letra C. Então, vou colocar aqui para vocês também a letra C. I've lived. Então, agora 4. Why are you so dirty? Because the basement. I clean, I've cleaned, I've been cleaning. Ou só o cleaning. The basement. Tenta seguir essa mesma lógica que a gente está seguindo aqui para as outras questões. Qual seria a opção mais concreta aqui? É uma ação que aconteceu no passado e já acabou, é uma ação que nem no passado está.
É uma ação contínua? É uma ação que é no passado, mas ainda está acontecendo no presente? Aí vocês têm que ver aí para saber qual dessas opções aqui a gente vai estar usando. Isso, dirty é sujo. Então, já colocaram aqui para gente letra C. Então, vamos colocar aqui também letra C. Vocês estão seguindo a lógica aí dos tempos verbais exatamente. Estou gostando de ver. Number 5, the new sofa isn't the old one. Então, aqui a gente tem aquela coisa do comparativo no inglês. Né? Temos algumas formas de fazer esse comparativo no inglês. E a gente tem que ver qual dessas daqui é correta. As nice as nice than, as nicer than, ou the nicest as. Então, temos aquela questão do comparativo aqui no inglês. Qual é a forma correta? Temos aqui todas as formas de usar comparativo. O as é um comparativo, esse as é comparativo, o than é comparativo, o nicest também é uma forma de comparativo, mas qual seria a mais correta aqui? Temos já a opção aqui, a Giovana falou letra A. Então, vou colocar aqui junto com a Giovana a letra A. As nice as. Então, temos aqui algumas expressões, né? De comparativo. Agora vamos para 6. A 6 é uma coisa de preposition, muito importante também, um detalhe que faz total diferença. E tem I want to watch TV. Have you seen remote? Então, como vocês completariam? Quais artigos ou prepositions vocês usariam para completar aqui essa frase? Esse daqui, esse tracinho é quando não tem, né? Não tem nada, gente. Ou seja, não preciso usar nada antes das palavras. Já colocaram aqui B, então eu vou colocar B aqui também. Temos agora 7. We had only 1 hour, but we the report on time. Então, nós tínhamos apenas 1 hora. But we, mais a gente, mais nós, no tempo. Terminamos o report, Gente, esqueci o nome do negócio. Terminamos a papelada no tempo. Para aqui A. Ó, temos essa aqui a diferença tá mínima, realmente. Temos o could, que aí a gente usa sempre nessa questão com essa ideia do ia do português, então poderia, seria esse could, que é uma variação do can. O were finished, estamos aqui falando de passado. E aqui também, were able to finish. Able é você, tipo, poder, né? Estar apto. Então, esse able aí. Então, temos aqui a resposta A. Peraí. Gente, eu já me perdi em tantas respostas aqui. Essas aqui vocês falaram A. Já me perdi em tanta... A ou B, agora eu fiquei confusa. Ah, tá bom, B. Ok. Fiquei confusa ali nas opções, porque a gente tá mandando direto. Então, ok. Temos aqui uma dica muito importante para sempre que a gente tiver essa questão de tempo verbal, de completar uma frase com a outra. Vocês sempre têm que olhar para a frase que está antes ou depois, depende de onde vocês precisam completar. Se aqui é a frase que está completa, ó, vocês teriam que olhar para o tempo verbal daqui para entender qual seria o tempo verbal seguinte. Às vezes ele dá uma dica muito boa para a gente fazer dessa forma aí. Principalmente quando a gente está em dúvida e não sabe o que falar, essa é uma dica aí que fica para vocês. Sempre olhar o tempo verbal de antes.
E o sentido da frase também. Às vezes, trazer para o português pode ser um aliado aí para vocês também. Vocês verem o que mais faria sentido ali, por exemplo. Então, vamos ver essa 8 aqui. I'd prefer to do the assignment by. I don't like group work. Aqui é só uma questão de vocabulary, de collocation. Então, qual seria o mais adequado de acordo aqui com essa daqui? O que a gente tiver dúvida, depois a gente volta e a gente comenta ali, gente. Podem ficar tranquilas. Mas temos aqui, então, a A para essa daqui, né? Então, vou colocar A, porque foi, eu acho que, a ganhadora. Então, se a gente usa myself, my own, my, me alone. Então, temos aqui algumas opções, mas aqui é uma questão mais de colocação, né? Do mais adequado para essa opção. Mas o A, eu acho que foi o que ganhou aqui para esse, né? Foi. Vamos ver a próxima. My Christmas present was very... I got a pair of socks. Então, aqui também é uma questão de vocês interpretarem e entender qual seria a melhor opção, qual seria a mais adequada. Então, aqui vocês vão ter que ler a segunda parte para entender qual que seria a resposta mais adequada, hein? Da primeira parte ali. Ali, a segunda parte dá a resposta para vocês. Temos aqui a C, todo mundo falou C. And I went into the room and the computer wasn't there. Somebody, it. So somebody took it, somebody was taking it, somebody had taken it, or somebody was taking it. Então, faça aí o exercício que eu estou dando aí de dica para vocês. Olhem o antes. Olha o que faria mais sentido aqui. Seguindo essa questão de olhar a frase antes, o tempo verbal, ó. Qual o tempo verbal aqui antes? Qual que seria o certo para vir depois? E também trazendo... Ei, gente, eu marquei sem querer, pelo amor de Deus, desconsidere o to, Kali. Só marquei mesmo. E todo mundo foi na A. Eu já tinha marcado a e todo mundo foi na A. Que bom, porque aí pelo menos vai parecer que não fui eu que marquei sem querer. Então, todo mundo concordou com a A. Vamos ver aqui agora. 11. He said to the police that his car... Então, ele contou para a polícia que o seu carro... Aí, stole... Seria a opção ali. Seria a D, então. Já botaram aqui. Eu marquei C. Gente, me desconsiderem, eu tô marcando aqui tudo errado, né, gente? 12. Tom lives in a mansion. He must be rich, should be rich, can be rich, ou isn't rich. Aí aqui também é uma questão de um pouco de lógica, né? Todo mundo colocou aqui já A pra gente, já marquei aqui. 13. If I. Isso daqui é if clauses. She liked me, I would ask her out, but she doesn't like me. Então, aqui vocês também vão ter que usar como dica aí, ó, o tempo verbal da frase que vem depois. Para vocês saberem qual vai ser o tempo verbal do verbo que vai vir aqui, ó. Já dei uma dica muito grande para vocês. Isso daqui também é aquelas sentenças de if, que aí tem umas regrinhas também, que a gente não precisa saber, necessariamente, mas é bom. A gente já botaram aqui, B. Did you remember the door when you left? Então, aqui também uma questão mais verbal. Já colocaram aqui B. A última, finally. Aqui é uma questão de vocabulary, para vocês saberem aqui a questão do vocabulário. Se o correto é He opened a restaurant.
in spite not having a license, despite not having a license, however not having a license, or although not having a license. Todo mundo já respondeu aqui B, gente. Vocês são rápidos, vocês são, ó, pensam muito rápido, eu gosto disso. Então, vamos agora aqui fazer um check. Mas antes do check, o que vocês acharam aí, gente? Conseguiram acompanhar? Viram que essa questão do tempo verbal, essas coisas de collocation, de preposition, de artigo, é uma coisa menos complicada do que parece? Que a gente, às vezes, consegue usar uma lógica, consegue ver ali de acordo com contexto, o que a gente tem de mais certo ali para o que a gente vai estar usando. Até que vai, né? A gente vai fazer mais exercício, eu vou trazer mais material sobre isso, mas é bom tirar essa ideia da cabeça de vocês de que é muito impossível essa parte da gramática do inglês. Então, a gente foi muito bem. Uhul, 13 de 15. Perfeito, gente, perfeitos. Não tem o que falar. Deixa eu ver aqui o comentário de vocês. Eu fui pegando a colinha daquela sua aula, prof, bem bom para revisar. Ai, que bom que você está usando material, gente. Muito bom saber que o material está servindo aí para vocês, porque realmente a gente passa muito tempo preparando as coisas para vocês. Eu sempre tento trazer o melhor aí de material, de dicas, de tudo, para vocês estarem 100% preparados para a prova. Então, que bom que você usou o material e que ele está servindo, que você está conseguindo acompanhar tudo direitinho aí. Então, vamos ver aqui as questões, mas não tem muito o que ver, porque a gente foi muito que bem nesse teste aqui. Aqui a gente realmente só travou naquela parte do... Aí, como eu falei, as duas opções ali, eu confundi, porque as duas opções estão no futuro. E a gente tinha que usar o futuro aqui para formar essa frase, né? Então, a questão seria do going to ou só o will. Mas aqui, como eu falei, esse site é muito bom, que ele dá até o gabarito para a gente, comentado, ele fala aqui, ó, o will, ele é mais usado nesse sentido de decisões que eles são para tomar ali no momento que você está falando. Então, no momento que ela está falando, tipo, espera, eu vou ali abrir a janela, ela está indo lá fazendo ação ao mesmo tempo. Então, esse will, ele é mais usado nesse sentido, por isso que ele é mais adequado nesse sentido aqui do I will open the window, não, I'm going to open the window. Não que ele estaria errado, porque ele passa a mesma ideia do, né, o going to para o will, eles têm uma ideia muito parecida, mas é mais nesse sentido mesmo, do will ele ser uma coisa mais instantânea do que o going to. Going to dá uma ideia mais de planejamento, de uma coisa que você está planejando fazer. E aí, por isso que o will ele é mais adequado do que o going to. Porque o will, ele é mais momento e o going to é uma coisa a mais que você está planejando, pensando em fazer, não necessariamente executando ali no momento. Então, só por isso que essa questão aqui, ela fica errada, mas assim, deu para compreender. É um detalhe bobo que faz a diferença no final das contas, mas agora vocês já estão aí, ó, com a diquinha de ouro. Então, will e going to passa a mesma ideia de futuro. Algo que vai diferenciar é que o going to é uma coisa que você está planejando fazer no futuro e o will é uma coisa do futuro mais instantâneo, ali do momento, tá? Então, é só você tentar isso para nunca mais errar essa coisa do will e going to. Mas os dois passam a mesma ideia de futuro, gente. Então, é uma pegadinha bem difícil. Aqui estava perfeito, usando o passado simples ali, porque é uma coisa que aconteceu no passado, sem menção de quando ou como aquilo aconteceu, então ali é um passado simples, está falando de uma coisa no passado, e tem a expressão tipo Friday, então perfeito, meninas, vocês não erraram. Aqui também do have lived, também, que esse é o único que eu dei aquela dica lá na hora que a gente estava fazendo, que passa essa ideia de ser... principalmente por conta do uso dessas expressões que eles colocam aqui como dica, mas a gente nem sempre lembra dessas expressões, né, como all, ou all day, all morning, a gente nem sempre vai lembrar disso, mas ele sempre lembra, a gente sempre usa esse have lived, ou has,
com esse sentido de falar de ações que começaram no passado, mas que ainda tem alguma interferência no presente. A gente sempre usa esse tempo verbal para isso, mas vocês já estavam com isso em mente, por isso que vocês já foram aí, ó, respondendo tudo corretinho. Então, perfeito, acho que a gente pode passar. Aqui também vocês usaram a mesma ideia, e na coisa do... Ali é só a diferença de ser o contínuo, né, com o been e com o ing, e aqui também vocês pensaram da mesma forma, corretinho. Então, como ele ainda tem uma interferência no presente muito recente, aí você usa esse present perfect simple para essa coisa de ações com resultados presentes. Então, vocês usaram certinho também. Aqui também vocês usaram o comparativo correto, as nice as. Aqui tá errado porque não é o than, né? Então, é por isso que ele sai. Aqui é a mesma coisa, não apenas por conta do nicer, que tá errado, mas o than também. E aqui é o as que acaba tornando errado aqui essa alternativa. Então, aqui a gente usa essa forma de comparativo. Então, é por isso que é a opção correta e a opção que vocês marcaram. Aqui vocês também usaram a preposition de forma correta. TV a gente não usa preposition nenhuma anteriormente a isso. E aqui é the remote, né, que é o controle. Então, vocês usaram corretamente. Aqui também aquela questão que acho que alguém chegou a ficar em dúvida, mas é were able to finish, né, porque ó, nós tínhamos 1 hora para terminar o projeto e a gente conseguiu terminar ali, né, a tempo. Então, were able to finish, que é essa coisa aí que eu falei para vocês, esse able dá esse sentido de você estar apto, de você conseguir fazer alguma coisa com êxito. Mas self, que também era uma questão mais gramatical, mas vocês usaram corretamente, perfeito. Tem uso do by, então automaticamente, né, desse by aqui, automaticamente depois você usa o myself. Então, vocês pensaram corretinho, perfeito. A 9 também, vocês conseguiram pegar ali a dica da questão da frase seguinte, né? Então, disappointing seria a correta. Aqui era só a questão do tempo verbal mesmo, que a gente teria que usar ali o had, né, taken, para falar porque era uma ação do passado. Então, ali o passado simples ele não iria se encaixar, porque ele está falando de uma ação do passado que vem antes de outra ação do passado, é aquele passado do passado. Então, essa coisa do passado, a gente tem que usar esse tempo aí verbal, por isso que ele seria o mais correto aqui, o had taken, ok? Porque a gente tem duas ações aqui, que ele entrou no quarto, aí depois, quando ele entrou no quarto, ele viu que o computador não estava lá. Então, sempre que a gente tem duas ações, gente, depois a gente tem que usar o past perfect, porque são duas ações juntas e uma é mais passado que a outra. Então, é por isso que a gente tem que usar o had taken. Mas eu espero que vocês tenham entendido, e deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. O my own seria on my own, ou não tem nada a ver? Sim, tem esse mesmo sentido de on my own. Por isso que eu falei que o by ali é o determinante para ser o myself. Porque porque se fosse o on, aí depois teria que ser o my own, por exemplo, como opção. Entendeu? Foi ali o que determinou, foi o by myself. E esse on my own faz muito sentido também. Que se fosse qualquer outra forma ali, ó, se você usa o by, tá até aqui, ó, na explicação, ó. Se você usa o by, depois você tem que ser myself. Se você usa o on, é my own. Então, é por isso faz muito sentido sim, como você falou. Aqui a gente só coloca o myself porque a gente tem o by. E o my aqui não se encaixaria e nem o me alone. Os dois estão errados, né? Mas as duas opções possíveis seriam essas duas. Mas como a gente tem o by, a gente usa o myself. Aí são essas regrinhas que a gente tem que gravar aqui. Uma preposition pede a outra e assim por diante. Mas você pensou perfeitamente, isso aí. E aí, continuando, acho que é isso, gente, porque vocês foram muito bem aqui nessa questão. Aqui, ó, has been stolen também. Vocês usaram essa mesma questão aí do passado, né? Então, a gente vai usar esse past perfect aí para falar de uma ação no passado, que vem antes de outra ação no passado, que é isso que a gente errou ali na outra de
de cima. Então, aqui segue a mesma ação, entendeu? Porque ele está falando ali que o policial disse para ele, né? Ele disse para o policial que o carro dele foi roubado. Então, a ação dele dizer, o policial já está no passado. Então, temos dois passados. Tendo os dois passados, o outro passado tem que estar no mar passado. Estando no mar passado, ele tem que estar no past perfect, que é esse had been. Gente, acho que eu piorei na explicação, mas eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, tem o gabarito comentado aqui que eu compartilho com vocês depois. E aqui vocês pensaram também corretamente, esse must be. O must be a gente sempre usa nesse sentido de ser mais uma coisa mais incisiva, mais obrigatória, mais direta, né? Então, tipo, se ele vive numa mansão, obrigatoriamente ele tem que ser rico. Então, é must be rich. Ele should be dá uma ideia de possibilidade. Ah, ele deve ser rico. Não, ele não deve, ele tem que ser, já que é uma coisa já que ele vive numa mansão. E a mesma coisa vai para o can be, que também dá uma ideia de possibilidade, fica algo muito ambíguo, e o isn't é uma negação, então é impossível ser, né? Esses modal verbs, eles são muito importantes e caem bastante na UERJ. Então é bom, já caiu bastante o would na UERJ, então é bom vocês estarem com eles em mente. E sabendo essa diferença, must sempre é usado numa forma mais direta, incisiva, obrigatória. Should, can é uma coisa mais possibilidade. O should dá uma ideia mais de tipo, ele deveria ser rico. E o can, ele pode ser rico. Por isso que eles não se encaixam muito aqui. E o isn't, ele é completamente uma negação. Então, de todos, ele é o mais impossível. Aqui vocês usaram corretamente essa coisa das conditionals, da if clauses. Vocês foram ali. Se está no passado aqui, gente, obrigatoriamente a frase aqui também tem que estar no passado, né? E vocês viram aqui que está tudo no passado simples. E na if clause, se a segunda aqui está com would, a primeira tem que estar no passado simples. Então, vocês seguiram aí, ó. Tá aqui a explicação melhor. Vocês seguiram a regra certinho, botaram ali o new no passado. Perfeito, ó. Se a gente tem ali o passado, depois a gente tem would, could, might, mais passado também. Que é exatamente o que tá ali. Então, vocês pensaram corretamente também, perfeito. E a 14 também, essa coisa do to lock, que a gente sempre usa essa coisa do infinitivo, né, do uso do to, que é o infinitivo no inglês, para coisas que você precisa fazer, né, e a gente tem um verbo aqui, então o segundo verbo tem que vir com to, então remember to lock, perfeito? Então, vocês fizeram o uso corretamente do to, e aqui também usaram o vocabulário correto aqui, né, usaram a opção correta, né? A palavra correta. Aí tinha in spite, poderia ser se fosse in spite of, mas aqui só tem in spite. Por isso que ele também tá cuidado. E ele sempre, esse in spite of, despite, sempre dá essa ideia de contraste, que é exatamente o que a frase ali está tendo, né? Passando essa ideia. Então, é por isso que a gente usa essa opção e por isso que ela é mais correta aqui pra gente. Então, assim, vocês foram muito bem, não sei se tem muita coisa que eu preciso explicar aqui para vocês, mas fazendo essa revisão geral, a gente chega a essa conclusão aí. É uma coisa que a gente vai estar revisando bastante, porque é uma coisa que a gente precisa estar, né, aí bem atento com essa questão das gramáticas, das palavras mais específicas, prepositions, collocations, mas a gente viu ali que não é tão difícil se a gente se atentar e usar as dicas certas, a gente consegue responder tranquilamente. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida em relação a isso, por enquanto, a gente pode passar para a próxima parte da aula, mas a gente vai continuar, tinha alguém que falou aí no chat que já estava usando o material. Tem um material lá que eu já disponibilizei com tudo isso mais explicadinho. Então, se vocês precisarem consultar depois, tem lá todas as questões dos verbos, dos tempos verbais, de prepositions, tem tudo lá, então vocês podem estar dando uma olhadinha. É uma coisa que a gente tem que se atentar, porque acaba que a UERJ cobra essas matérias de forma diferente ali, né? Ele não coloca diretamente, mas é de uma forma que fica junto com a interpretação, junto com os textos, então é bom vocês estarem com isso um dia. A gente vai praticar ainda mais agora, que a gente está chegando mais próximo da prova.
Então, a gente vai estar entrando nesse intensivão aí, eu vou trazer sempre materiais para vocês. E a gente já fez essas duas atividades aqui de início, que eu acho que a gente conseguiu aí tirar proveito e tirar muitas dúvidas de muitos pontos importantes. Então, se vocês tiverem algum outro ponto depois que vocês precisarem, vocês podem me perguntar. Eu estou disponibilizando atividades para vocês direto lá no grupo, sobre leitura, sobre essa coisa do inglês. Tem essa daqui que eu já compartilhei com vocês hoje, o gabarito. É um texto, aí era para vocês responderem. Eu já coloquei o gabarito, coloquei a explicação também. Tá bom, gente? Aí vocês podem estar olhando lá, tem a tradução do texto, vocês sabem que sempre está tudo completinho lá para vocês. Então, vocês podem olhar lá caso vocês precisem. Temos também mais uma atividade que eu passei para vocês hoje. Essa atividade é extra para vocês lerem, praticarem a leitura. Na mesma pegada da atividade que a gente fez hoje, no início da aula, para vocês estarem praticando. Também tem tradução do texto, vocês sabem que é tudo completinho, tranquilo para vocês. Então, esses materiais estão sempre disponíveis para vocês, precisando, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar me perguntando. Eu peguei também a prova que a gente fez na última aula, que foi sobre o retrato de Dorian Gray. Não sei quem estava lá, quem acompanhou, mas aí vocês podem ver lá, tem a tradução dos textos e tem as respostas com explicação, com tudo lá bonitinho para vocês verem e tirarem dúvidas, caso vocês ainda tenham. Tá bom? Aí tem a tradução dos textos, tem as respostas, tem o modelo de resposta, mas você sabe que o modelo de resposta é só um guia, mas que não há só uma forma de você responder a prova da UERJ, porque é uma prova discursiva, então, assim, ela abre leque para muitas coisas. Mas o mais importante é vocês estarem em mente lá na hora de responder, um modo mais claro, mais direto, sem devagar muito e para outros pontos, responde tudo que a questão pede de forma direta, clara e com linguagem adequada. Tirando isso, vocês não têm muito que se preocupar em perder ponto nem nada, porque vai estar tranquilo, gente, independente de quem for o avaliador lá na banca, vai dar certo. Então, tem tudo lá preparado para vocês podem estar conferindo se for preciso, e tem muito material que já disponibilizaram, já colocaram lá para vocês também no Drive. Então, vocês podem estar olhando lá, fiquem à vontade, qualquer coisa que vocês precisarem ou quiserem que eu traga mais especificamente para as próximas aulas, aproveitando que a gente está entrando na reta final, é só ir mandando sugestão aí para mim, que eu sempre olho os comentários e busco trazer isso para vocês nas próximas aulas. Como a Giovana pediu hoje, a gente vê uma coisinha mais gramatical e de tempos verbais, a gente viu isso ali agora. Mas se vocês precisarem de outras coisas, vocês também vão me pedindo e a gente vai trabalhando também ao longo das aulas. Então, continuando para a segunda parte da nossa aula, a segunda parte da nossa aula a gente vai voltar para o que a gente faz sempre, que é sempre fazer uma prova antiga, né? Uma prova antiga que eu falo, uma prova anterior aí da UERJ como base para nossas aulas, para a gente estar praticando. Então, hoje não vai ser diferente, eu vou trazer mais uma prova para a gente. Eu já compartilhei lá com vocês a prova de hoje é de 2016. A gente já fez bastante provas, gente. Já estou ficando sem opção de provas para pegar. O que é muito bom, inclusive. Não é uma crítica. Isso é muito bom. E a gente tem a prova aqui de 2016 para a gente fazer hoje. É uma prova muito boa. Uma prova que trabalha vários tópicos que a gente pode estar reforçando aí hoje de acordo com o que vocês precisarem. Então, a gente vai ver aqui hoje, nessa segunda parte da aula, a gente vai voltar aí para o modelo UERJ de trabalhar, então a gente vai ver essa provinha aqui, tá bom? Ela é uma provinha bem tranquila. Ela tem um texto mais tranquilo em comparação aos outros, já que a UERJ gosta muito de trabalhar com textos maiores, ela tem um texto mais curto, mas é muito bom também, é muito interessante. A tradução dele já está disponível para vocês lá no grupo, então se vocês precisarem podem acompanhar por lá a leitura, mas se vocês precisarem de alguma outra tradução mais específica, vocês me perguntam que eu respondo aqui para vocês agora. Mas vamos lá para a resolução dessa prova, começar com a prática mais realzinha aqui para a gente de hoje, do modelo UERJ, a gente tem aqui o texto. To Kill a Mockingbird, 1962, is a much-loved, critically acclaimed classic trial film. It exhibits an exceptional achievement in action, a portrayal of childhood innocence, told from Scott Finn's matured adult understanding, and a progressive
a lightning 1960s message about racial prejudice, violence, moral tolerance, and dignified courage. The screenplay was faithfully adapted by screenwriter Arton Foote from Harper Lee Pulitzer Prize-winning autobiographical novel, an account of her small-town southern life in Morineville, Alabama, of its setting of racial unrest and of her father and also attorney Amasa Lee. The poor southern tale of deteriorating homes was authentically recreated on a Universal Studios set. Released in the early 1960s, the timely film reflected the state of deeper racial conflict and social injustice that exist in the South. Então, até aqui agora a gente leu a parte do texto que está falando sobre a obra To Kill a Mockingbird, que no português foi traduzido como O Sol também é para todos, se eu não me engano. O Sol é para todos. Alguma coisa nesse sentido, gente. E aí, nessas duas primeiras partes aqui, está falando sobre a adaptação que foi feita, né, do filme, que ele está falando que é um filme muito aclamado, muito aceito pela crítica, é uma obra que é excepcional em vários sentidos, que fala sobre a inocência, e tem infantil, né, e fala também, passa uma mensagem muito progressista sobre o preconceito, a violência, a tolerância e a coragem. Então, é uma obra cheia de peso, né, em relação, cheia de críticas, cheia de coisas importantes para a gente entender. Nessa segunda parte, a partir da linha 5 aqui, está falando que foi uma obra fielmente adaptada, aí fala o nome do roteirista, que foi vencedor do prêmio Pulitzer, fala que é um relato da vida pequena de Harper Lee, em uma pequena cidade do sul dos Estados Unidos, aí está falando aí o nome da cidade, aí fala sobre todas essas questões raciais, e que foi inspirado ali no seu pai, Amasa Lee, não sei falar o nome desse pai dela, gente, pelo amor de Deus. Aí fala que era uma cidade ali muito pobre do sul, com casas deteriorando, e foi tudo recriado de forma muito autêntica ali pelos estúdios da Universal. Foi lançado no início da década de 1960, e o filme ele trazia dessa maneira clara o estado de conflitos raciais e injustiças sociais que existiam ali no sul. Que existia ali no sul, né? A gente entende que tudo isso passa ali nos Estados Unidos. The film begins by portraying the innocence and word of play of a tomboyish 6-year-old girl named Scott. Não sei falar o nome da diva também. Mary Badham and her 10-year-old brother Jem, Philip Alford. Set in a small town in the 1930s, the story focuses on their widowed father, scrupulously honest and highly respected lawyer Atticus Finch, magnificently embodied by the actor Gregory Peck. The children also fantasize about a would-be man, the recluse village idiot, who inhabits a mysterious house in their neighborhood. They are abruptly brought out of their insolent and carefree world by their father's unpopular but courageous defense of a black man named Tom Robinson, Brock Peters, falsely accused of attacking a southern white woman. Although racism dooms the accused man, a prejudiced adult vengefully attacks the children on a dark night. They are unexpectedly delivered from real harm, the film's climax by the recluse Boo Radley, Robert Duvall, in his film debut. To Kill a Mockingbird won Academy Awards for Best Actor, Peck, Best Adapted Screenplay, and Best Art Direction. Ok. Nesse final aqui, se é que deu para entender alguma coisa, tá falando do filme, dando um contexto assim do filme, falando que ele retrata ali a inocência e o universo de uma menina de 6 anos, chamada
Scout. Gente, eu vou falar Scout, mas eu realmente não sei falar esse nome. E do seu irmão Jim, que tem 10 anos. Fala que é situado numa pequena cidade de 1930, que a história vai girar ali em torno do seu pai, que é um viúvo e muito famoso advogado, Atticus Finch. É um homem íntegro, e de grande respeito na comunidade, e ele é interpretado de forma magistral por Gregory Peck. As crianças também alimentavam fantasias sobre o bicho-papão, que é esse Boogman aqui, que era um recluso e misterioso idiota que tinha ali, que vive em uma casa sombria do bairro. E elas são tiradas de forma... Elas são arrancadas, né, de forma bruta ali do seu mundo protegido e despreocupado quando o pai decide, com coragem e firmeza, defender um homem negro, o Tom Robinson, que ele é injustamente acusado de atacar uma mulher branca que morava ali no sul. Embora o racismo condene o acusado, um adulto preconceituoso tenta vingar-se atacando as crianças em uma noite escura. No clímax do filme, elas são inesperadamente salvas pelo misterioso recluso Boo, que é o tal do Boogman. E To Kill a Mockingbird venceu o Oscar nas categorias de melhor ator, que foi para o Gregory Peck, melhor roteiro adaptado e melhor direção de arte. Ou seja, realmente é um filme, uma obra muito aclamada. Aparentemente foi muito bem aceita, apesar de ter uma temática muito forte e trabalhar com coisas que, principalmente para aquela época, eram muito fortes ainda, né? Se hoje em dia essas temáticas ainda são muito trabalhadas, imagina naquela época. Como eu falei, eu acho que sempre gosto de trazer críticas e coisas para fazer a gente refletir de forma mais direta a partir das questões. Então, esse texto aqui é mais um exemplo desse jeitinho UERJ de trabalhar, é mais um exemplo clássico de um texto da UERJ. Gente, vocês têm alguma dúvida? Apesar dessa minha leitura super rápida e eu tentei traduzir aí o melhor possível para vocês, tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Qualquer coisa manda aí no chat, eu já vou para as questões, tá bom? Para a gente já começar a trabalhar de fato aí com os pontos da prova. Mas qualquer coisa que vocês precisarem que eu volte ali ou perguntar aqui sobre o texto, a gente volta tranquilamente. Então, depois dessa leitura aqui, a gente vai responder questão 1. O primeiro parágrafo do texto oferece ao leitor um breve panorama de To Kill a Mockingbird, apresentando não só informações técnicas do filme, como também as temáticas que aborda e sua avaliação pela crítica. Identifique 2 qualidades indicadas na avaliação e 2 temas tratados no filme. Então, essa parte aqui, hipoteticamente, é uma parte mais simples para a gente fazer aí retirada de informações do texto. Então, vamos voltar lá no primeiro parágrafo. Ele ainda fala para a gente que é no primeiro parágrafo que a gente encontrará, mas é aqui nessa primeira parte mesmo que está falando ali para a gente 2 qualidades e 2 temas. Então, é o que a gente tem que tirar. Há uma infinita possibilidade de coisas que a gente consegue colocar aqui como resposta. Mas apenas 2 aí, que é o que eles pedem, vamos tirar aqui sobre esse filme. Então, 2 qualidades e 2 temas que estão presentes nessa obra, To Kill a Mockingbird. O que vocês colocariam a partir dessa nossa leitura e a partir do texto aqui, ó? Aqui, na primeira frase, a gente já vê várias coisas positivas, né? Qualidades presentes aí no filme. Mas o que vocês colocariam? Tem muitas possibilidades, mas a gente pode tirar aqui do início já algumas qualidades, e ali no último, na última parte aqui, ó. Isso daqui ainda é coisas positivas, né? E aqui já são alguns temas, ó. About, message, about. Aqui já são 2 temas que a gente consegue tirar, ó. Deixa eu ver aqui que responderam. Ótima representação da inocência infantil e atuação excepcional. Perfeito. Isso daí são 2 qualidades claras aqui pra gente, né? Tá aqui, ó. It's a much loved, critically acclaimed. Então, qualquer coisa nesse sentido que vocês
poderiam colocar, que foi o que ela colocou ali, muito amado, aclamado pela crítica, atuação excepcional, é tudo isso que está aqui no início pra gente, ó. Exhibits exceptional achievement in acting, a portrayal of childhood innocence, até essa questão aqui, a progressive aligned message, então até uma questão de ter uma mensagem iluminada e progressista, tudo isso seriam qualidades que vocês poderiam colocar aí, muito bem. E o que a gente poderia colocar, então, sobre os temas, as temáticas, gente? O que a gente poderia colocar? Bem nesse mesmo parágrafo, mas ali no final a gente tem as temáticas já. Perguntaram aqui o que é trial. Então, nesse sentido aqui, tá falando a classic trial film, porque ele é um filme. É porque trial ele tem vários tipos de tradução, mas nesse sentido aqui a gente pode entender que é um filme assim que retrata julgamento, sabe? O trial seria julgamento aí nesse sentido, mas nesse sentido de tribunal, porque a gente viu ali que a história fala, né, sobre o pai dela, que é advogado, e se passa no tribunal lá, no julgamento da pessoa. Então você poderia traduzir dessa forma, é um filme clássico de tribunal, né? Dá para entender dessa forma. Mas agora aqui no final a gente tem, ó, depois desse about, a gente tem vários temas aqui que é retratado no filme que a gente pode tirar como resposta para esse final aqui, ó, né, de 2 temas presentes aí na obra, a gente pode colocar aqui, que é o que já colocaram para a gente aqui no chat, conflitos raciais e injustiças sociais. Então, exatamente. Então, você poderia colocar lá como resposta simples, direta e adequada. 2 qualidades presentes e que estão ali destacados no primeiro parágrafo são a atuação excepcional e aclamado pela crítica. E 2 temas são a violência, o preconceito racial, e qualquer coisa nesse sentido que vocês colocaram aí, conflitos raciais, justiças sociais. É exatamente isso, gente, muito bem. Então, aqui foi uma coisa mais de voltar no texto, pegar a informação e voltar para responder. Foi uma coisa mais tranquila essa questão 1 aqui. Agora a gente tem aqui a questão 2. Had released Pulitzer Prize-winning autobiographical novel. Então, uma das diferenças entre o inglês e o português no que diz respeito à construção de certos grupos nominais é a ordem das palavras. Traduza o grupo nominal citado acima para o português. Em seguida, destaque do segundo parágrafo 2 problemas existentes na cidade de Monroeville, retratados tanto pelo livro quanto pelo filme. Então, aqui nessa parte, ele destaca para a gente a parte que o Harper Lee Pulitzer Prize winning. Ok, então a gente tem que traduzir essa parte aqui. E é aquele clássico que a gente tem no português e no inglês, né? Do adjetivo, do destaque, sempre vir antes da pessoa, tem esse mesmo sentido. Nesse sentido de posse, de a pessoa foi a ganhadora de um prêmio, a pessoa possui uma casa, ou qualquer coisa nesse sentido, a gente também inverte a ordem. Primeiro vem o que a pessoa quem é a pessoa, e depois vem o que a pessoa ganhou, isso no português. No inglês é o contrário. Primeiro vem o que a pessoa ganhou e depois quem é a pessoa que ganhou isso. É a mesma coisa que a gente tem nessa substituição do substantivo pelo adjetivo, tudo isso que a gente tem de diferença aí, né? Por exemplo, não é garota bonita, que nem a gente fala, é sempre beautiful girl. A gente inverte a ordem, não é girl beautiful, é beautiful girl. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui a gente tem esse S, esse apóstrofe S aqui, indica posse, né? Porque está indicando que a Harper Lee, essa pessoa aqui, foi a Pulitzer Prize winning.
Então, aqui a gente tem essa inversão da ordem aí pra gente, né? Que é um clássico realmente do inglês, a gente sempre fala muito sobre isso. Então, isso aqui indicando posse, a gente já sabe que é porque a Harper Lee é a que possui o que vem logo depois, que é o prêmio Pulitzer, né? Que a gente vê aqui, Pulitzer Prize Winning, que é a ganhadora do prêmio Pulitzer pela autobiographical novel, então pelo romance autobiográfico. Então, isso se a gente traduzir literalmente. Mas no português a gente tem a ordem invertida, que é justamente o que o enunciado está falando para a gente. Então, na tradução literal aqui, a gente tem Harper Lee, a ganhadora do prêmio Pulitzer pelo romance autobiográfico. Como que a gente colocaria isso de forma invertida corretamente no português? Porque aqui eu só fiz a tradução literal, sem inversão nenhuma. Mas a gente sabe, até mesmo porque aqui a gente tem essa dica, né? De ser a ordem das palavras no próprio enunciado da questão, como que a gente faria a tradução, então, dessa parte com essa mudança, com essa inversão aí? A vencedora do prêmio de romance autobiográfico Eliza Harper Lee. Isso, a gente botaria, então, se o que vem primeiro aqui é o que vai vir em último lá, né? Basicamente, é essa lógica que a gente vai ganhar, a gente vai ter. Então, se aqui a gente termina com autobiographical novel, a gente vai começar com autobiographical novel, porque é a primeira parte que a gente tem vira a nossa primeira. Então, autobiographical novel é o romance autobiográfico. E de quem é o romance autobiográfico? É de Harper Lee. Então, o romance autobiográfico de Harper Lee, que também foi a ganhadora do prêmio Pulitzer. Então, é mais ou menos isso daí que vocês vão usar para colocar aí como tradução, como a possível tradução, tendo ideia dessa inversão aí. Então, é isso, gente, é ter essa dica. Sempre se pedir alguma coisa de inversão, você sabe que é inversão de um pelo outro, vocês vão ter que colocar a última parte como a primeira automaticamente. Então, isso daqui vem como primeiro, que é a última parte que tem aqui. Depois você vai colocar a pessoa. E, por último, o que é de posse dela, que aqui no sentido é o prêmio Pulitzer. Então, seguindo essa lógica, é o que vocês vão colocar ali, tá bom? Então, perfeito aí. A vencedora do prêmio de romance autobiográfico Pulitzer, Harper Lee. Você só teria que ajustar essa questão aí, tá bom? Mas é seguindo essa mesma lógica aí que você fez. Essa inversão, ela tem esse sentido aí, gente. Uma dica boa para vocês nunca errarem é fazer essa coisa do último vai para o primeiro. E de resto, vocês vão encaixando de acordo com a lógica. E agora a gente tem que destacar do segundo parágrafo dois problemas existentes na cidade de Morrowville, retratados tanto pelo livro quanto pelo filme. Então, voltando aqui para o segundo parágrafo, gente, quais são os problemas que a gente vê aqui, ó? Tem vários, né? Nossa, tem muitos problemas. Aqui eu peguei alguns problemas que a gente tem ali, ó. Que a gente pode trazer como problemas que foram retratados tanto no livro quanto na The Screenplay, ó, que é pela obra audiovisual, e Writer, que é pela obra escrita. Então, tem pelas duas formas aí. Qual que a gente conseguiria pegar como exemplos aqui? A gente tem vários, ó. E serem... Ó, depois de Morrowville, Alabama, a gente tem vários exemplos de problemas retratados aí. O que a gente poderia colocar? Quero apenas dois. Que ali é o que está pedindo, né? A gente tem vários exemplos aqui, ó, como Deterioration Homes, The Poor, Southern Town, são alguns exemplos. Deep Racial Conflicts and Social Injustice, também são exemplos aí de conflitos de
problemas que são destacados aí, que existem na cidade, tanto na obra escrita quanto na obra audiovisual. Então, desses aqui, quais que vocês colocariam que a gente pode colocar, gente? Racial unrest, Southern Town, deterioration homes. Eu quero apenas 2 exemplinhos desses todos que a gente viu aqui. Mas ele fala ali pra gente que é só do segundo parágrafo. Então, conflitos sociais e justiça sociais. Perfeito, é isso daí. Que é bem esse final aqui, ó. Deep racial conflicts and social injustice. Então é isso, gente. Vocês poderiam colocar também a questão das casas deterioradas ou da pobreza da cidade. E é seguindo essa lógica aí. Muito bem. A number 3, de acordo com a sinopse do filme, To Kill a Mockingbird foi fiel ao livro que lhe deu origem. Identifique 2 afirmativas presentes na sinopse que aludem a essa fidelidade em relação ao roteiro, em relação ao ambiente onde a história se passa. Então, agora aqui está pedindo para a gente ir lá pegar no texto 2 afirmativas que mostram essa fidelidade, tanto do filme quanto do livro ao filme, do filme ao livro, no caso, né? Então, como mostra que esse roteiro ele foi fiel ali, né? Em toda a questão da pobreza e da realidade da cidade, né? Ao ambiente que a história se passa. Então, a gente tem que pegar 2 afirmativas que mostram o quão fiel foi essa obra, né? Essa adaptação. E parte que fala sobre essa coisa que foi muito fielmente copiada, ou alguma coisa que foi muito que foi muito igual, né? Que foi muito próximo ali. Então, quais são 2 frases que a gente pode colocar? Unrest, alguém perguntou aqui no chat. Unrest é esse sentido de alguma coisa que não é calma, agitado, sabe? É tudo nesse sentido. É literalmente o oposto a algo que é calmo. Então, tudo que é agitado, tudo que é muito tenso é unrest. É isso, perfeito, Maria Eduarda. Você tirou exatamente um exemplo muito claro ali, ó. Então, realmente, the poor southern town of the Toronto home was authentically, ó, essa palavra aqui é o que mostra pra gente que ela foi fielmente recriada, né, ali pra gente. Então, realmente, ela seria aí um exemplo clássico pra gente, é uma frase que fala pra gente. Então, você poderia colocar lá na 3 como resposta, né, a pobre cidade sulista e suas casas deterioradas foram autenticamente recriadas em um cenário da Universal Studios. Então, sim, essa parte aí, ó, essa parte toda aqui, ela é uma afirmação muito boa. E qual é a outra? Nesse mesmo parágrafo tem outra que mostra pra gente também. Que ela pede 2, né? 2 frases. Então, tem outra aqui que fala pra gente, antes dessa, inclusive, que mostra pra gente essa fidelidade, literalmente. Temos outra aqui. Pode falar só a linha, se não quiser falar tudo, ou a primeira frase, alguma coisa assim, para vocês não terem trabalho de copiar tudo. Mas nesse mesmo parágrafo tem outra parte que mostra essa fidelidade, essa coisa fiel. A linha 5, perfeito. Exatamente. Que é bem aqui, ó. The screenplay was faithfully. Ó, tá falando aqui que foi fielmente adaptado, né? Pela escritora Horton Foote, né? Então, assim, realmente, aqui mostra aqui pra gente também. Então, vocês também poderiam colocar lá
que o roteiro de Rotterfoot foi uma adaptação fiel ao livro, que é exatamente o que está escrito aqui, né? Pra gente. Então, duas afirmações seriam essa e a outra que colocaram aqui pra gente também. Essa segunda aqui. São duas afirmações e são essas palavras aqui chaves, ó, que mostram isso pra gente. Falam sobre essa fidelidade presente ali, tanto na obra escrita quanto a produção visual. Então, vocês teriam que identificar e colocar aqui, traduzindo, né? O detalhe seria essa, porque ele não pede para vocês retirarem em inglês, né? Um detalhe aí. E toda vez que eles pedem em inglês, gente, a UERJ, ela pede para você claramente aqui, em inglês, coloque. Tanto que a primeira frase que aparece na prova, que é importante a gente sempre estar atenta a tudo, é isso, a resposta deverá ser respondida em língua portuguesa, a língua estrangeira só deverá ser utilizada quando o enunciado exigir. Como ali não exigiu o uso do inglês, vocês teriam que colocar a tradução. Então, eles ainda estavam pedindo as afirmações em português. Mas, assim, é questão de ficar atento a esse ponto aí, mas seria tranquilo também. O mais importante seria conseguir identificar ali as frases corretas, mas vocês já sabem quais seriam as frases e as traduções dela. Então, continuando aqui, temos a 4. O parágrafo que o filme é resumido traz informações sobre seus personagens e expõe o conflito vivido por eles. Descreva o personagem interpretado pelo ator Gregory Peck. Aponte ainda a causa defendida pelo personagem e uma das consequências dessa ação. Então, aqui a gente vai ter que voltar naquele parágrafo que resume um pouco a história, que é a partir aqui da linha 11, que fala pra gente. Inclusive, o Gregory Peck, ele ganhou, por sua atuação ali, um Oscar pela sua atuação como melhor ator, né, pela sua atuação. Então, realmente, ele é um ponto muito principal ali da história, que tá falando aqui pra gente bem nessa parte, ó. E o Atticus Finch, ele vai ser interpretado pelo ator, né, Gregory Peck. Então, a gente tem que saber o que que o Peck ele faz ali, qual é a causa que ele defende, qual é o ponto que ele pega, que é qual o ponto principal ali, né, do filme. A gente tem que ver aqui, ó, como o personagem dele é, que é bem nessa parte aqui, ó, como o personagem dele é descrito pra gente. Ó, the story focus on their mother, father. Aqui já tá a primeira descrição. Scrupulously honest. Segunda, highly respected lawyer. Então temos outra aí também. Então vocês poderiam colocar qualquer uma dessas coisas como descrição aí do pai. A causa que ele defendeu, que é a trama do filme, né, pra gente, ó. Que eles são, they are brutally of the semi popular body courage. Ó, by the father, aqui, que é a causa defendida, né, que é a trama que envolve ali a história, tá nisso daí. Então, a causa que ele defendeu tá aí. E uma das consequências dessa escolha que o pai fez, né, de defender a causa dessa pessoa aqui, e tá bem aqui logo depois, ó. Que é a consequência direta dessa ação do pai de defender uma pessoa ali, que é a trama da história. Então, vocês teriam que colocar tudo isso na 4. A descrição do pai, a causa que o pai defendeu e uma consequência da escolha desse pai ao defender ali a causa que ele defendeu. Tá tudo ali no parágrafo, nesse parágrafo aqui, no parágrafo 3, diz tudo isso pra gente. Então, a descrição aqui do personagem interpretado pelo Gregory Peck é todo isso daqui. Vocês poderiam colocar lá. E aí vocês escolhem qual dessas vocês queriam.
Aqui é quando eles são retirados de forma abrupta, né, ali de todo aquele mundo que eles viviam pelo pai, pela coragem dele de defender a black man, falsely accused of attacking a southern white woman, que ali é a causa que o pai defende. E o último seria ali, né, The Attacks the Children on Dark Night. Então, para responder essa questão 4 aqui, o personagem interpretado pelo Gregory Peck, vocês colocariam o quê? A gente já leu aqui, né? Eu já mostrei para vocês também de forma mais clara. O personagem escrito por ele, gente, é um pai viúvo, ele é escrupulosamente honesto e também um advogado muito respeitado. Então seria a descrição aí do personagem do Gregory Peck, que é o Atticus Finch. Atticus... seria isso mesmo, Atticus Finch. E a causa que ele defendeu foi um homem negro que foi falsamente acusado de atacar uma mulher branca do Sul. E uma das consequências que ele sofreu por conta disso foi o ataque dos filhos dele, né, ali à noite. Então, uma das consequências que vocês poderiam colocar, essa questão de a família dele perder segurança e a tranquilidade que eles viviam, um adulto ou os filhos deles serem atacados. Então, as respostas de vocês teriam que ser com base nisso, tá bom? Em toda essa parte que a gente leu ali agora e reforçou. Seria a resposta correta. Agora temos um novo texto. Atticus was feeble. He was nearly 50. When Jen and I asked him why he was so old, he said he got started late, which we felt reflected upon his abilities and manliness. He was much older than the parents of our school contemporaries, and there was nothing Jen or I could say about him when our classmates say, "My father." Jen was football crazy. Atticus was never too tired to play keep away, but when Jen wanted to tackle him, Atticus would say, "I'm too old for that, son." Our father didn't do not anything. He worked in an office, not in a drugstore. Atticus did not drive a dump truck for the county. He was not the sheriff. He did not farm, work in a garage, or do anything that could possibly arouse the admiration of anyone. Besides that, he wore glasses. He was nearly blind in his left eye, and said eyes were the tribal curse of the Finches. Whenever he wanted to see something well, he turned his head and looked from his right eye. He did not do the things our schoolmates' fathers did. He never went hunting. He did not play poker or fish or drink or smoke. He sat in the living room and breathed. With these attributes, however, he would not remain an exception as we wished him to. That year, the school buzzed with talk about him defending Tom Robinson. None of it was complimentary. After my bout with Cecil Jacobs, when I committed myself to a policy of cowards, word got around that Scott Finch wouldn't fight anymore. Her daddy wouldn't let her. This was not entirely correct. I wouldn't fight publicly for Atticus, but the family was private ground. I would fight anyone for a third cousin apart, stuff, and nail. Francis Hancock, for example, knew that. When he gave us our rifles, Atticus wouldn't teach us to shoot. Uncle Jack instructed us in the rudiments, therefore. He said Atticus wasn't interested in guns. Atticus said to Jen one day, "I'd rather you shoot at tin cans in the backyard, but I know you go after birds. Shoot all the blue jays you want, if you can hit them, but remember it's a sin to kill a mockingbird." That was the only time I ever heard Atticus say it was a sin to do something. And I asked Miss Moody's about it, Moody, about it. "Your father right," she said. "Mockingbirds don't do one thing but make music for us to enjoy. They don't eat up people's garden.
don't nest in cornbreaks. They don't do one thing but sing their hearts out of us. That's why it's a sin to kill a mockingbird. Temos aqui até algumas traduções de umas palavras, que realmente, essas palavras aqui, blue jays, por exemplo, é uma palavra não muito popular, e corn cribs, que é esse daqui. Aí a gente tem a tradução que blue jays é um gaio azul, um tipo de pássaro, e corn cribs, locais para armazenar o milho colhido. Ok. Então, nessa segunda parte aqui, já está mais dentro da história, já não está mais fazendo nenhuma explicação para a gente de filme, de nada muito técnico. Agora a gente tem já de forma mais direta o que acontece na história e no filme. Nessa parte aqui, a gente tem uma tradução, uma descrição mais direta do Atticus, né, o pai aí da família. Tá falando que ele era fraco, ele tinha quase 50 anos. E quando Jen e eu lhe perguntava por que ele era tão velho, ele dizia que começava tarde, o que para nós refletia sobre suas habilidades e virilidade. Ele era muito mais velho que os pais do nosso colega da escola e não havia nada que Jane e eu pudéssemos dizer sobre ele quando nossos colegas comentavam: meu pai. Jane era louco por futebol. Atticus nunca estava cansado demais para brincar de pega-pega. Mas quando Jane queria derrubá-lo, Atticus dizia: estou velho demais para isso, filho. Nosso pai não fazia nada de extraordinário. Ele trabalhava em um escritório, não em uma drogaria. Atticus não dirigia um caminhão de lixo para o condado, não era xerife, não cultivava terra, não trabalhava em uma oficina e não fazia nada que pudesse despertar a admiração de alguém. Além disso, usava óculos, ele era quase cego do olho esquerdo e dizia que o olho esquerdo era a maldição tribal dos Finch. Sempre que queria ver algo direto, virava a cabeça e olhava pelo olho direito. Ele não fazia o que os pais dos nossos colegas faziam. Ele nunca ia caçar, não jogava pôquer, não pescava, não bebia nem fumava. Ele apenas sentava na sala e lia. Com essas características, porém, ele não permaneceria tão discreto quanto gostaríamos. Naquele ano, a escola fervilhava de comentários sobre ele defendendo Tom Robinson. Nenhum deles elogioso. Depois do meu confronto com Cecil Jacobs, quando me comprometi a seguir uma política de covardia, espalhou-se a notícia de que Scout Finch não brigaria mais, que seu pai não a deixaria. Isso não era totalmente correto. Eu não brigaria publicamente por Atticus, mas a família era território privado. Eu brigaria com qualquer um a partir de um terceiro primo com unhas e dentes. Francis Hancock, por exemplo, sabia disso. Quando nos deu nossas espingardas de pressão, Atticus não quis nos ensinar a atirar. Tio Jack nos instruiu nos rudimentos do tiro. Ele disse que Atticus não se interessava por arma. Um dia, Atticus disse a Jen: eu preferia que você tirasse em latas no quintal, mas sei que você vai atrás de pássaros. Atire em todos os galhos azuis que quiser, se conseguir acertá-los. Mas lembre-se, é pecado matar um mockingbird. Que aí mockingbird é esse pássaro aí que canta. Qual é o pássaro em português que canta, gente? Eu esqueci completamente o nome. Ah, mas eu espero que vocês tenham entendido. Essa foi a única vez que eu ouvi Atticus dizer algo que era pecado. E perguntei a Miss Maldi sobre isso. Seu pai está certo, disse elas. Mockingbirds não fazem nada além de produzir música para nós apreciarmos. Eles não devoram o jardim das pessoas, não fazem ninhos nos celeiros de milho. Eles não fazem nada além de cantar com todo o coração para nós. É por isso que é pecado matar um Mockingbird. Essa é basicamente a tradução dessa parte aqui que a gente acabou de ler, gente. Tá entrando um pouquinho mais na história, tá falando um pouquinho mais sobre o Atticus, como ele era, seu comportamento, seu jeito com os filhos. Agora vamos responder aqui algumas questões. Gente, eu sei que tem o nome de um pássaro. Acho que é sabiá mesmo, né? Que canta. Eu vou acreditar em você, Maria Eduarda. Eu acho que é sabiá mesmo. E aí esse tal do Mockingbird que tá aqui. Por isso que a tradução dele fica um pouco meio só Deus sabe. O texto 1 deixa clara a relação de parentesco entre alguns personagens de To Kill a Mockingbird, reiterada no fragmento do livro reproduzido no texto 2. Com base no texto 1, apresente o nome da narradora e estabeleça sua relação de parentesco com os personagens Atticus Finch e Jen.
Em seguida, retire em inglês, agora para a gente retirar em inglês, está vendo que a questão ela pede claramente, do primeiro parágrafo do texto 2, um trecho que contenha indícios da relação de parentesco entre a narradora e esses personagens. Então, gente, quem é a narradora para a gente aqui? Que está toda hora sendo mencionada aqui, né? Vamos voltar lá no texto para a gente conseguir ver essa parte. Ó, toda hora aqui, principalmente na primeira parte, está falando da narradora. Ó, told from Scout Finch's mature adult understanding. Então, aqui, ó, é contada pela perspectiva dessa pessoa aqui, da Scout Finch, né? Que é a nossa narradora aqui da nossa história. Foi adaptada, né, pela Rotten Food, ganhadora do prêmio aí Happily Pulitzer. Mas aí a gente tem a Scout Finch como a narradora. E aqui na primeira parte, fala pra gente de quem é ela, qual o parentesco dela. Nessa primeira parte aqui fica bem explícito pra gente qual é o grau de parentesco. O nome do pai aqui, que é o grande, né, centro da história pela sua decisão de defender o homem negro, é Atticus Finch. O nome da narradora que a gente viu ali é Scott Finch. Então a gente já sabe que eles têm algum grau de parentesco de forma um pouco óbvia, né? É o mesmo sobrenome, então a gente sabe que eles são alguma coisa. E aqui, ó, tem When Jen and I asked him why he was so old. E depois aqui no final, ó, tem uma palavra muito chave. Pai e filha, exatamente. Então, vocês colocariam lá. E a narradora é Scott Finch. Parentesco que ela tem com Atticus Finch é que ela é filha. E com Jen, é que ela é irmã dele, né? Jen. Acho que Jen. Será que Jen é homem, né, gente? Será que é nome de homem? Na minha cabeça, por algum motivo, eu entendi ele como sendo um homem. Mas você coloca que é pai, bota filha, e do Atticus, do Jen, você coloca irmã. E agora tá pedindo pra gente retirar de lá o trecho que deixa isso claro. E é esse trecho que eu acabei de falar aqui para vocês, ó. Vocês têm que pegar esse my father, que deixa claro que é o pai dela, né? My father. Então, começa aqui, né? No he was much older than the parents. Então, é isso que vocês colocariam lá, gente, como resposta, tá? Narradora, Atticus Finch. Parentesco com Atticus Finch, filha. Parentesco com Jen, irmã. E o trecho que vocês retirariam é esse trecho exato aí. Que ele está dizendo ali claramente que é o pai dela. Our father didn't do anything. De acordo com o terceiro parágrafo, a afirmação acima pode ser compreendida como falsa ou verdadeira. Explique por que esses dois pontos de vista eles são plausíveis. Vamos voltar lá para a gente entender o que seria esse Our father didn't do anything. O que vocês conseguem entender aqui, ó? Porque ela pode ser entendida de duas formas. Acredito que não daria problema, não. É só porque é bom você colocar o contexto, como a frase ali na hora de você retirar. O importante é entender, né? Entender ali o contexto, daria para entender sem o negócio. Então, acho que não teria problema reticências. Ele não fazia nada de especial. Exatamente nesse sentido. Ele não fazia nada que era comum ali, né? Que eles estão falando ali, ó, que ele não trabalhava
numa farmácia, ele não fazia nada de que era visto como comum, como normal para as crianças ali, né? Para a filha dele e para o filho. Mas ele trabalhava assim, ele worked na office, né? A primeira afirmação que vem depois desse nosso pai não fazia nada. Então ele fazia assim alguma coisa, só que ele não fazia nada do que o que era esperado ali, vamos dizer assim, né? Então a frase pode ser compreendida como verdadeira, porque o pai dela não desempenhava essas funções mais comuns, mais digna ali, né? Mais reconhecida pelas pessoas da comunidade pobre, mais rural que eles viviam ali. E ela é falsa porque o pai dela sim tinha um trabalho, ele era um advogado, ele tinha um escritório. Então, por isso que ela é ambígua, ela tem esses dois sentidos aí, que foi exatamente isso que você, Maria Eduarda, colocou aí no chat como ideia pra gente. Então, é exatamente isso que vocês teriam que desenvolver. Essa ideia de que ela é verdadeira, porque o pai não tinha os trabalhos convencionais para as pessoas ali da região que eles moravam, que era uma região mais pobre, e também é falsa porque o pai dela sim tinha um trabalho. O personagem Atticus Finch é apresentado como uma pessoa peculiar. Aponte o motivo pelo qual Atticus usava óculos e o que fazia quando queria enxergar bem. Em seguida, cite duas atividades comuns a outros pais, mas incomuns a Atticus. Aqui, continuando nessa ideia aí, né, do Atticus, do que o tornava diferente dos outros pais ali, né? A gente tem essa primeira parte que é falar o que ele fazia quando ele queria enxergar bem, o que acontecia com os olhos dele ali, né? A gente tem essa parte bem aqui, ó. É bem essa parte aqui, ó, que fala sobre essa questão do olho e o que ele fazia quando queria ver alguma coisa bem. É essa parte aqui a resposta de vocês. Aí, obviamente, não precisa ser tudo isso, vocês podem estar resumindo e adaptando da melhor forma. Então, aqui está falando que ele é cego do olho esquerdo e que era até um tipo de maldição ali dos Finks, mas toda vez que ele queria enxergar bem, ele virava sua cabeça e olhava com o olho direito. E duas das respostas aqui que a gente pode colocar que ele não fazia de atividades normais, vamos ver aqui, ó. Deixa eu tirar, gente. Aqui, ó. He did not do the things our schoolmates' father did. Ele não fazia coisas que nossos pais, né, os pais dos nossos colegas de classe faziam. Então, he never went hunting, he did not play poker. Então, vocês poderiam colocar apenas duas atividades. Vocês poderiam colocar que ele nunca caçava, ele não bebia, ele não fumava, ele não pescava, ele não jogava poker, que são todas essas atividades aqui que são destacadas como normais aos outros pais, mas incomuns a Atticus Finch. É isso que vocês colocariam aqui, ó. Então é isso. Então por que ele usava óculos? Porque ele era praticamente cego do olho esquerdo e ele, quando queria enxergar bem, ele olhava, virava a cabeça, olhava pelo direito. E duas atividades, fumar e beber. Pode ser isso daí, gente. A 8, no quinto parágrafo, duas expressões indicam que Atticus e Scott eram alvos de comentários na escola. Essa questão aqui, a 8, ela foi anulada, gente, então a gente vai estar pulando. Eu esqueci disso. Essa 8 aqui, ela foi anulada, então a gente não vai estar fazendo ela. Vamos pular direto para 9. As personagens Spot e Jen ganham espingardas de ar comprimido, ou seja, de pressão, né? Atticus e Tio Jack tiveram atitudes opostas em relação às armas. Indique a atitude de cada um. Em seguida, transcreva do texto, em inglês, fragmento que mostra como Atticus preferia que as armas fossem usadas. Então, vamos ver aqui a atitude do Atticus e a atitude do Tio Jack em relação à arma, que a gente tem bem aqui no final, ó. Que eles ganharam ali essa arma de ar, de pressão, né? O Atticus wouldn't teach us to shoot. Então já temos ali a impressão, né, a ideia que o Atticus tinha em relação a essas armas. Mas Uncle Jack instruct us in the rudiments theoforth. Então a gente tem aqui duas opções, a gente tem dois contrastes aqui, né? Então o Atticus, ele não queria ensinar, mas o tio Jack ensinou sim ali para eles as coisas básicas ali, né, os rudimentos do tiro. Então a gente tem ali
essas duas perspectivas de cada um em relação ao tiro, né? Em relação ao que eles viam sobre isso. E aqui tem a fala do Atticus, que é para a gente tirar em inglês o que ele preferia, né? O que ele tinha aí em relação à arma. O que tem aqui é essa frase aqui que está bem no final, que vocês poderiam tirar. Não precisa ser a frase toda também. Seria essa frase aqui, ó. I'd rather shoot at tin cans in the backyard. Então, ele preferia que o filho dele, os filhos dele, ficassem ali só atirando nas latas, né, no fundo, lá nos quintais, no quintal. Então, aí seria o modo que ele preferia, né? Tá ali, I would rather, que é literalmente a tradução de eu preferiria. Então, é exatamente aquele trechinho ali que vocês iam tirar como a preferência de Áticos em relação às armas e o seu uso. Inclusive, ele falou que o único pássaro que ele sabia que os filhos iam matar uma hora era o Mockingbird, que acho que é por isso que até dá o nome ao livro, né, à obra. Your father's right. Com essa frase, Miss Maudie expressa sua concordância a respeito da opinião de Atticus Finch. Explicite o ponto de concordância entre esses dois personagens. Identifique também duas justificativas apresentadas por Miss Maudie que sustentam a opinião que ambos compartilham. Então, foi esse ponto que eu acabei de falar aqui do matar o Mockingbird, matar um sabiá, né? Que o pai falou que a única regra, basicamente, que eles tinham era que os filhos não poderiam matar um sabiá. Então, o que ele diz ali é que na hora ali de vocês colocarem, né, do que é proibido, né, qual é a concordância que eles têm ali, né, o Atticus e a Miss Maudie, é que matar um Mockingbird é um pecado, é errado, né? E ali para vocês colocarem alguns pontos que eles concordam em relação aos pássaros e que a Miss Maudie dá para enfatizar isso, é essa coisa aqui, ó. Vocês poderiam colocar, ó, Mockingbirds don't do one thing but make music for us to enjoy. Então, poderia ser qualquer uma dessas coisas que ela colocou aqui. Então, a questão do eles só cantarem, eles não destroem os jardins, eles só cantam para as pessoas, eles cantam com todo o coração, com todo o sentimento, ó. Com todo o coração, out for us. Então, seriam essas as respostas corretas para essa última questão aqui da prova. Ela é uma prova mais não tão gramatical, mas mais interpretativa, que exige essa atenção direta ao texto, toda hora voltar ao texto, interpretar, identificar, retirar. Mas é uma prova mais cansativa nesse sentido, mas é uma prova muito boa, que mostra aí pra gente a importância de ter essa leitura atenta, porque tudo aqui vocês viram que se conecta uma coisa a outra, então se você não entende uma coisa lá, depois para você entender é complicado, mas se você já entendeu tudo de início, é mais tranquilo desenvolver. Eu vou mandar o material também explicando a prova de maneira mais detalhada para quem precisar acompanhar mais direto, tá bom? Mas eu acho que é isso, gente. Vocês conseguiram aí, a gente conseguiu terminar, atendemos todos os objetivos de hoje. Aqui, ó, Mockingbird é um tordo, eles botaram aqui na tradução para gente, eu não prestei atenção para falar antes para vocês. Então, é isso. Que foi a prova de hoje. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado bastante, tenham conseguido pegar aí o máximo de dicas possíveis. Próximas aulas a gente volta com tudo, continua no ritmo legal. Muito obrigada, gente, e até a próxima aula. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, professora Vitória. Galerinha, vou abrir o grupo para vocês colocarem lá o que vocês acharam da aula de hoje, tá bom? Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau, tchau. Bom descanso a todos.